Olá a todos, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos a este primeiro M-Talk da 8ª edição do Festival Mental. Vamos falar de burocracia e saúde mental. Queria-se acrescentar que é a primeira vez que estamos em âmbito de M-Talks, onde não estamos a falar sobre alguma temática que tem a ver com saúde mental. Estamos a fugir já para outros temas, uma vez quase praticamente tudo o que tem a ver com os temas de saúde mental que abrangem mais a sociedade em geral, seja a ansiedade, seja a depressão, seja o suicídio, seja a ciberdependência, seja o que vocês quiserem correr no nosso canal YouTube do Canal Mental, passa publicidade, mas estão lá as M-Talks todas desde o início, portanto de 8 anos, este é o seu 8º, praticamente tudo coberto. Repetimos apenas 2 temas, por pedido da própria Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, por causa do crescimento do envelhecimento da população em Portugal e, portanto, o Alzheimer e as demências já teve 2 M-Talks. Posto isto, e por termos ao longo dos anos cada vez posto mais dentro das M-Talks, não só PSIs, como as pessoas diziam, mas ter também... Meninas, sejam, por favor, eu estou a falar. E, então, portanto, começámos a pôr muito mais pessoas ligadas às artes, seja ao cinema, artes e ciências sociais e humanas, para haver a maior articulação entre tudo isto que, ao fim e ao cabo, é o que o Festival Mental sempre pretendeu fazer. Promoção, prevenção e combate à iliteracia em saúde mental, sempre através da cultura. Em particular nas M-Talks, sempre moderado por um jornalista ou alguém que sabe realmente fazer um debate, ter conhecimento disto, que não é nada fácil gerir, muito menos neste tipo das coisas que nós discutimos aqui. Porque, no princípio, começa muito devagarinho e, de repente, já foi a sessão e então é que toda a gente quer falar. Eu vou passar, para não falar mais, tenho só que agradecer, obviamente, ao Cinema São Jorge por nos receber mais uma vez, à EGEAC, aos nossos parceiros. Em particular, nesta sessão, é a primeira vez que temos, como já tivemos na sessão há bocado, do documentário, mas agora na M-Talk, um parceiro novo que é a Afropsis, que vai começar a ser nosso parceiro do Festival Mental e que estamos muito contentes por tê-los connosco. Vou passar a apresentar as pessoas. É assim, não vou apresentar tudo, porque todos vós penso que têm a brochura, não têm? Se não têm, no fim podem recolher, porque senão estamos a perder tempo aqui com coisas que não interessam, porque está tudo escritinho, interessa ouvi-los. Então, eu vou chamar primeiro que tudo ao palco a Liliana Dias, por favor. Uma salva de palmas muito grande e obrigadíssima, Liliana, por estares aqui connosco esta noite. A seguir, Isabel Passarinho. Salva de palmas, obrigada, Isabel, por estar aqui. Bem-vinda. Depois temos a realizadora, Ana Rocha, cujo filme depois vão ver na sala ao lado. Ana Rocha, muito obrigada por estares aqui. Parabéns pelo filme, isso eu digo-te já. Muitos parabéns. E pronto, e para moderar este painel, nós temos aqui o Enda Vieira Lopes, que vai-vos pôr à prova. Obrigada, Enda. Bem-vindo. Boa sessão para todos. Até já. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa M-Talk. Vamos dar aqui um bocadinho início a esta pequena conversa. Vamos seguir com estas lindas convidadas e esperamos que também depois, mais tarde, se tivermos tempo, também alguma participação da parte do público. Portanto, também agradeço-vos a vossa presença aqui. E o tema que nos traz aqui hoje... não esquecer, obviamente, agradecer à Ana Pinto Coelho e ao João Gata por terem criado aqui este festival fantástico, de que nós estamos todos aqui a desfrutar, e também a toda a organização e aos voluntários que também fazem aqui a festa. Então, entrando no assunto... burocracia, não é? Burocracia é uma coisa fantástica, boa, que todos nós adoramos. E que viemos aqui justamente para enaltecer essa burocracia. O sistema esse que foi criado efetivamente para melhorar os sistemas de trabalho, organização, etc. E que, como vemos hoje, tem tido bastantes
bastantes resultados. E então, eu iria começar aqui pela Liliana, a fazer aqui uma pergunta muito simples, muito curta, muito incisiva, que é basicamente, mas então, o que é a burocracia? E porquê é que nós odiamos tanto? Bom, é uma pergunta difícil. Bom, focando um bocadinho aqui nesta questão do trabalho, eu acho que é importante perceber que todos os sistemas, não é, que existem e que nós estamos rodeados, seja, digamos, na cultura, na educação, na saúde, etc., eles, no fundo, estão sempre permeados por processos, não é? E esses processos, todos agregados, podemos chamar que são burocracia, não é? Que no fundo tornam a gestão, digamos assim, burocrática, por exemplo, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa educação, da nossa saúde. Esses processos, na verdade, não são todos negativos, mas, ou seja, existe aqui um princípio de organização que tem que existir e parte de eu diria, de uma intenção positiva, certo? Que é, no fundo, sistematizar os processos para permitir que, efetivamente, eles respondam às necessidades. Isto em teoria, correto? Em teoria. Porque na prática, efetivamente, e eu como trabalho muito nas organizações e trabalho muito com o trabalho, e na verdade a burocracia é um dos fatores de stress principal para os trabalhadores, mas também para os beneficiários desses serviços, não é? Ou, neste caso, os nossos clientes, os nossos utentes, etc. E ele permeia também o sistema privado. Portanto, não é exclusivamente o público. Nós às vezes temos esta tendência de achar que a burocracia existe só, por exemplo, e no filme fala-se muito, neste caso, dos serviços sociais, por exemplo, aqui em Portugal seria na Segurança Social e todos os organismos relacionados com este tipo de serviços, mas na verdade eles permeiam todo o tipo de organizações, inclusive as privadas. E é muito interessante, porque uma das questões também, quando são até organizações emergentes, uma das primeiras dificuldades, digamos, de startups e de pequenas organizações é, a partir de um determinado momento, se eles não começarem a burocratizar um pouco os seus processos de trabalho, eles vão entrar em dificuldades. Portanto, é aqui um equilíbrio muito difícil entre desenhar ambientes e, neste caso, sistemas que tenham alguma previsibilidade, alguma sistematização. Isto implica qualidade, obviamente, dos processos, implica resultados, mas que permita, na mesma, não ter aqueles efeitos negativos que vamos agora discutir muito, que têm um impacto elevadíssimo nas pessoas e que produzem, efetivamente, resultados muito negativos do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de produtividade e do ponto de vista também, obviamente, de saúde mental, em particular, que é isso que é o tema que nos traz aqui hoje. Mas, portanto, é um processo que nós não podemos viver sem. Isto eu gostava de dizer também. Nós não podemos viver sem burocracia. A questão é que a burocracia não tem que ser estática e pode ser repensada e melhorada continuamente. E quando tivermos um sistema que, apesar de burocrático ou com alguns elementos burocráticos, consegue na mesma continuamente melhorar e reinventar-se, aí sim vamos estar em adaptação contínua e isso vai permitir necessariamente evitar erros crassos na sociedade e no sistema. Obrigado. Eu espero bem, então, que nós consigamos avançar um bocadinho para um sistemas mais burocráticos que nos permitam, no fundo, fazer com que as várias organizações e instituições consigam trazer ou entregar de forma rápida, célere e humana aquilo que foram desenhadas para fazer. E, Ana, nós temos aqui um filme, não sei se conheces a realizadora, é um filme fantástico que vamos ter todos a oportunidade de ver a seguir. E neste filme, de facto, caracteriza uma série, ou mostra uma série de situações onde um excesso de zelo, onde algumas estruturas burocráticas, etc., vão acabando por condicionar muito a vida desta família. A pergunta que eu tenho para ti, claro, em primeiro lugar, queria saber, agradecer-te, dar-te os parabéns e também perguntar-te como é que tem sido a recepção ao teu filme e, ao mesmo tempo, o que é que o inspirou e que problemas ou que facilidades, digamos assim, que facilidades é que tiveste? Facilidades não estou a ver. Que obstáculos é que, no fundo, também tiveste que ultrapassar dentro também da indústria do cinema, dentro da indústria das artes, também, no fundo, o que é que tu sentiste enquanto estes obstáculos, enquanto esta burocracia o impacto teve? Olá, boa noite. Acima de tudo, quero agradecer o convite primeiro para estar aqui. É para mim uma honra.
É sempre muito bom poder falar do Listen, que é um filme que eu trago no meu coração de uma forma muito, muito, muito especial. Precisamente por ter sido um filme tão, tão, tão difícil de fazer. Todo e qualquer filme é sempre difícil de fazer, porque começa precisamente num estado de burocracia total e completa, onde quer que seja, em qualquer parte do mundo. Para se conseguir angariar dinheiro, para se fazer um filme, para se conseguir estruturar qualquer projeto artístico, para não falar só apenas de cinema, a burocracia é às vezes muito, muito, muito intensa, desgastante e extremamente difícil. E aquilo que é importante também sublinhar é que os profissionais na área do cinema, acima de tudo, em Portugal, todas as pessoas que pensam filmes, que estruturam filmes, fazem-no até um estágio muito tardio do processo, sem saber se vão conseguir efetivamente seguir com o projeto em frente. O que é que isto significa? Significa que toda essa preparação burocrática, todo esse processo burocrático, por exemplo, as primeiras obras, longas-metragens, a concorrer para o Instituto do Cinema. São 100 e tal projetos, normalmente, por ano, e ficam 4. São 4 que são apoiados. Os outros, o processo burocrático foi feito, levou muito, muito tempo, não é pago porque estamos a tentar fazer, é um tentar constante. Uma coisa que eu acreditei durante muito tempo e que ouvi há muitos anos o Mike Leigh dizer-me, é que a seguir fazer uma obra, 2 obras, 3, eu considerava que todos os processos seriam mais fáceis ou menos difíceis, por assim dizer. E, na verdade, isto não constitui crítica nenhuma, é só para quebrar um bocadinho esta ingenuidade, é o que é o processo que é. Isto não é verdade. O que é que acontece? Tal como o Mike Leigh mencionou há muito tempo atrás, de cada vez que acaba um processo, o próximo processo começa completamente do zero. E, em alguns casos, principalmente se existiu um impacto muito grande, de grande sucesso, pode inclusivamente acontecer, ser mais difícil. É verdade, portanto, já não se parte do zero, parte se calhar do menos 20, menos 25 ou menos 30. Porquê? Principalmente quando estamos a falar de filmes ou de projetos que têm uma perspectiva crítica ou que têm uma perspectiva de denúncia e pronto. E como já se percebeu, eu não estou propriamente interessada em contar histórias que não sejam úteis para as pessoas e para a sociedade e para a nossa vivência e para aquilo que é a realidade da vida das pessoas. Eu respeito imenso todo o tipo de cinema, no entanto, a minha perspectiva e a minha opção é sempre que o cinema não seja meramente uma expressão artística. E, portanto, tenho verdadeiramente uma preocupação com isto de chegar aos outros. E não digo isto numa perspectiva de público ou de quero chegar a muita gente, não é nessa perspectiva. Eu quero é que o meu filme, ou os meus filmes e os meus projetos tenham um olhar que levante questões, que faça com que, de alguma maneira, as questões sejam pensadas, refletidas, de preferência que seja possível trazer algum benefício para alguém. E nesse sentido, o Listen é um filme que me trouxe muito isso também. Trouxe-me grandes dificuldades pelo caminho, respondendo a uma das perguntas, trouxe-me muitas dificuldades no caminho, não me abre com grande facilidade portas a seguir, abre de um ponto de vista artístico, mas de um ponto de vista social mete medo. Posso filmar aqui? O que é que vai filmar?
É sobre quê? Pronto, mas também sinto que a visibilidade que o filme teve e toda... também é muito importante e também me ajuda bastante. Não estou aqui num choradinho de tragédia da vida, não é de todo isso. Mas realmente levantar questões nem sempre é recebido de uma forma simpática. Numa perspectiva muito pessoal, gostava só de referir um sketch do Ricardo Araújo Pereira que eu adoro e que para mim define completamente a burocracia, que é o papel, qual papel? O papel, qual papel? Basicamente para mim a burocracia é isso. Lido muito mal com burocracia, compreendo que é completamente útil, tenho muita dificuldade em aceitar às vezes a questão das regras que não são ajustadas à evolução dos tempos, que não são ajustadas a cada situação, e eu percebo que é preciso legislar de uma forma mais genérica, mas tenho encontrado ao longo do caminho situações que são profundamente questionáveis e acho que era importante, enquanto sociedade, nós termos todos um papel mais ativo e também não esperar constantemente que os outros façam leis por nós ou que os outros saibam, porque acho que é muito difícil. Nós, quando passamos pelas situações e temos acesso a essa informação, a esses entraves, acho que é muito útil dar esse feedback de uma forma muito constante e mesmo ir atrás das mudanças. Não estou a dizer que seja preciso fazer revoluções constantes. Eu sou completamente a favor de revoluções, não me entendam mal, mas quando elas são necessárias, não é? Agora, em relação a algumas alterações e questões que às vezes têm a ver com situações muito específicas, acho que é muito importante. E em relação a isso, só para não estar aqui a falar imenso tempo e não vos deixar falar, que acho horrível. Tens tempo? Não. Só para não... gostava só de referir uma coisa que aconteceu com o filme em Inglaterra, que foi naturalmente o último país onde estreou. Portanto, o filme primeiro teve que provar em todo o lado e só depois é que estreou em Inglaterra. E na altura em que a Lúcia foi premiada no Raindance Film Festival, houve uma manifestação à porta em relação à questão das adoções forçadas e numa tentativa, e portanto isso para mim foi efetivamente um momento de muito retorno naquilo que é a razão pela qual eu quero fazer cinema constantemente. Obrigado. Estava-te... Podem bater palmas, podem. Obrigada. Estava-te a ouvir a falar e uma das coisas que me surgiu foi justamente esta questão da instrumentalização da burocracia, né? Porque parece que também há aqui uma série de interseccionalidades, que não estamos a falar só da burocracia, né? Portanto há toda uma série de outras coisas que estão à volta, que muitas vezes a burocracia pode ser se calhar mais severa e acabar por servir também alguns tipos de interesses. Mas uma das coisas que eu também queria perguntar, que eu não ia te perguntar, mas pronto, tu suscitaste a minha curiosidade, que é... então sentes que o próprio processo de burocratização pode afastar, por exemplo, artistas quando pensam, olha, vamos ter que fazer isto, aquilo e aquilo outro para conseguir um projeto e sem sequer saber os contornos? Não tenho grandes dúvidas disso, porque no limite dos limites, aquilo que acontece é a pessoa pode tentar 1, 2 vezes e depois não pode passar a vida a perder muito tempo de uma forma exaustiva. É que não é só a entrega emocional, não é? Que é bastante. O lado criativo e artístico normalmente é um processo de uma entrega muito profunda e portanto exige efetivamente muito tempo e muita vontade. E portanto torna-se, para além disso, também existe depois um lado em termos de
retorno financeiro que acaba por ser necessário, mas e portanto inevitavelmente há muita gente que sim, que fica afastada dos processos por deixar de poder continuar a tentar. Isabel, então, já ouvimos falar aqui um bocadinho do impacto emocional que tem este processo da burocratização, que tem as candidaturas aos programas, às artes, tudo isso. E, obviamente, também, enquanto cidadãos, também sabemos de todas estas questões ligadas à burocracia e de quanto isso nos impacta. A minha pergunta, e estando a Isabel também associada a um grupo de coordenação das políticas de saúde mental, isto tem sido pensado, tem sido discutido, foi um tema que tenha surgido? Primeiro uma ressalva, a legenda não está ok. Peço desculpa. A minha pertença não é essa. A minha pertença institucional é a autarquia local e é uma associação de ativismo pela saúde mental. Obrigada. E, portanto, não tenho experiência de estar no contexto de fazer política a nível de um organismo central. Graças aos santos. Porque aí a burocracia é... Mas isto para dizer que tenho experiência de estar em organizações e não tenho a certeza de dizer aquilo que dizia a Liliana, que a burocracia é inevitável. Acho que a organização de trabalho de pessoas é inevitável. Não tenho a certeza que o modelo da burocracia seja inevitável. Acho que existem outros e provavelmente com provas de outros ganhos e outros efeitos e, portanto, acho que já está inventada a roda. Às vezes é difícil pô-la a andar. Mas isto para dizer que eu, em relação à questão, fiquei agora assim um bocadinho... Sim, mas no fundo, qual é a minha questão? Mesmo em termos daquilo que é a saúde mental, não é? Quando nós pensamos a saúde mental, quando nós pensamos a intervenção com as pessoas e os processos terapêuticos, se temos esta noção de, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, também dos impactos que a burocracia pode ter junto das pessoas, junto dos processos das pessoas. Sobretudo se não entendermos que as questões das pessoas e dos seres humanos não são só dentro de si, também são interativas e também são sociais, de contexto, eu acho que necessariamente temos que estar atentos a isso. Hoje eu diria que há algum volte-face naquilo que alguns chamam a privatização dos problemas. Ou seja, cada vez mais há alguma tendência a dizer que há um bocadinho a receita americana. Não és saudável porque não queres, não tentas o suficiente, não és bem-sucedido porque não tentas o suficiente, não és esforçado o suficiente. E, de facto, estas coisas têm que ver também com as condições das pessoas, têm que ver com as suas condições à partida, com as suas oportunidades, mas também tem a ver com o contexto. E, portanto, há um trabalho que, não sendo estritamente terapêutico, às vezes não podemos esperar que as pessoas façam os seus processos de desenvolvimento, de empowerment, sem que técnicos e organizações também façam o seu trabalho. E outros cidadãos. Não é? Portanto, vejo isto um bocadinho mais alargado do que só uma coisa de gabinete e de duas pessoas que estão, sem prejuízo da importância dos processos terapêuticos, mas acho que há a saúde mental e estas questões que nos unem aqui de pensarmos e de olharmos, e este listen é assim uma campainha muito forte para as questões da ausência de poder, da legitimação do absurdo e de nos podermos chocar com isto. Sim. E se posso interromper, é das coisas que mais me choca na vida. É mesmo isso. Essa impotência, às vezes, perante o poder. Sim. Eu acho que também hoje em dia, se calhar, estamos um bocadinho mais sensíveis. Mas quando eu penso na minha formação, mas também já foi há muito tempo, na minha formação, aí embora venha de uma área sistémica, não é?
foi também no âmbito do trabalho que eu senti muito a necessidade que havia muitas vezes de articular com outras instituições, não é? E aqui temos muitas vezes também essas dificuldades de que para articular tem que subir até lá acima, depois de subir lá acima vai ao outro lado para descer até cá abaixo, para conseguirmos às vezes tentar criar ou pôr no terreno determinadas situações. Sendo que hoje em dia nós psicólogos ou malta mais jovem se calhar poderá estar um bocadinho mais preparada para estes desafios da articulação. Quando eu tinha 20 anos achava isso. Hoje já tenho dúvidas. Ou seja, acho que não é uma questão de faixa etária. Acho que as organizações não facilitam e cada vez facilitam menos. Não sei se as preparações académicas preparam. E em termos da socialização dentro das organizações também não sei se facilita. Isto para dizer, obviamente que existem articulações. Nestes meus últimos 40 anos de trabalho, não tenho sentido que seja uma evolução muito positiva. Ou seja, se eu me lembrar nos anos 80 e 90, quando eu era mais nova, eventualmente até havia, pelo menos na minha amostra, mais articulação, mais trabalho de pares interinstitucionais do que hoje. Portanto, não tenho uma perspectiva muito otimista. Obrigado, Isabel. Há só uma questão que também tem a ver com o filme. Isto, do ponto de vista técnico, vai correr tudo mal. É que disseram-nos que temos de estar sempre a olhar para ali com o microfone aqui. Mas há um apontamento, não é um apontamento, eu acho que é um aspecto interessantíssimo que tem a ver com o filme e que eu gostava aqui de salientar e que tem a ver com aquelas figuras, polícias, na verdade, figuras que personificam a burocracia do lado do Estado. Sejam mais polícias, sejam mais técnicos. E que é, por um lado, uma questão de saúde mental que, do ponto de vista humano, me constrange, que é pensar que aquelas pessoas já morreram e ninguém lhes disse. Por outro lado, um papel de vítimas cúmplices de algo que as engole, mas das quais elas são cúmplices. E, portanto, isto a mim, nestes dois campos um bocadinho paradoxais, mas abana-me. E devia estar a olhar para ali. Sim, é com treino. Isabel, acho que este mote que está a dar acerca das personagens, não se esqueçam, o filme vai ser a seguir, é super importante e é de facto aqui é muito paradigmático, não é? No filme, as várias personagens, inclusivamente uma que eu adoro. E então agora volto um bocadinho a perguntar a ti também, que é, em termos de pesquisa para este filme, não é? Se calhar provavelmente poderás ter tido contacto com algumas histórias ou no teu trabalho de campo, e uma das coisas que eu queria perguntar era, eu sendo uma pessoa negra e havendo outros grupos que se calhar não, que são minoritários, que são desfavorecidos, até que ponto é que também estes processos burocráticos, por exemplo, como migrantes, como é o caso do filme, migrantes, pessoas racializadas, etc., pessoas com problemas de deficiência, até que ponto é que a própria burocracia também se pode tornar um processo de injustiça social e um processo que priva, se calhar, as pessoas de conseguirem atingir aquilo que é preciso, porque apesar de estar descrito burocraticamente, nem sempre se calhar podem ter a literacia necessária também para chegar lá. Sim, absolutamente. Em relação a essa questão especificamente, é-me importante contextualizar que a um dado momento o filme teve de ser pensado numa perspectiva de a realidade ultrapassa verdadeiramente, por regra, a ficção. E de tal modo, em algumas temáticas, é de tal modo que se nós na ficção seguirmos e formos completamente fiéis à realidade, as pessoas rejeitam totalmente e não conseguem sequer lidar com essa possibilidade e, portanto, aquilo que acontece é o filme acaba por nem sequer ser visto.
E, portanto, a um dado momento, eu percebi-me que a realidade é a um tal ponto trágica que tive efetivamente que ficar sempre naquela linha que às vezes me custou bastante, porque tenho esse fogo e essa coisa de ser absolutamente pela justiça e de querer verdadeiramente ser transparente. A transparência para mim, bem, desde que não roce naturalmente a má educação, quando eu digo isto não é de uma forma disparatada, como é óbvio. A transparência e a sinceridade também, sim, têm alguns limites. Quando não podemos transportar violência ou o que quer que seja para o outro numa perspectiva, percebem o que estou a dizer, não é? Mas quer dizer, a sinceridade é crucial e portanto ao longo deste processo todo e ao longo de qualquer filme em que estamos a falar de um contexto de realismo social, a grande preocupação é ser verdadeiro, é ser honesto, transparente e, por outro lado, conseguir que chegue às pessoas na mesma. O que é que eu estou a querer dizer com isto? É que, efetivamente, a questão no Reino Unido em relação às adoções forçadas tem em si uma realidade muito, muito dura, muito pesada e que envolve, às vezes, esquemas verdadeiramente aterradores. E a partir do momento em que o sistema pode ser corrompido com valores e com dinheiro, em que as mesmas pessoas que estão a fazer avaliações técnicas começam a gerir empresas em que fornecem para a adoção literalmente crianças. Portanto, estamos a falar aqui de coisas muito perversas. E houve já há muita informação sobre isto online, para quem quiser ver, mas houve já várias reportagens, estava-me a faltar a expressão, estou um bocadinho cansada, desculpa. Houve já várias reportagens muito, muito relevantes sobre isto, inclusivamente em Inglaterra, e onde se pode perceber que efetivamente o sistema precisa de ser reajustado. Eu confesso que depois de fazer o filme não tenho acompanhado hoje em dia, portanto, desde que acabei o filme até agora, não tenho acompanhado como tem evoluído o sistema. Se calhar já houve alterações, se calhar já há situações diferentes, menos agressivas nesse sentido, mas na altura da minha pesquisa foi bastante óbvio que mesmo que não tivesse tido depois conhecimento de vários casos, a forma como a lei estava escrita abria muita margem para uma avaliação muito duvidosa e muito dispar consoante quem tivesse a avaliar. E, portanto, torna-se extremamente perigoso se essas pessoas não estiverem completamente balizadas para que não exista a menor possibilidade, lá está, através de alguma burocracia também para aquele lado, que eu percebo que somos contra a burocracia a mais, mas em alguns casos eu acho que é fundamental. Portanto, um assistente social não pode de repente começar a criar uma empresa em que está em que está a colocar crianças para a adoção, não é? E enfim, e depois temos outras questões que são muito mais simples do que essas. Por exemplo, uma família
que receba uma criança em casa é paga para isso. E, portanto, subverte-se depois um bocadinho. Eu percebo que possam existir apoios assim assado, mas é tudo muito difícil depois de conseguir avaliar essa isenção e a verdadeira razão. E, portanto, há casos, por exemplo, em que crianças foram, não quero dizer no presente porque não tenho essa informação no presente, na altura havia casos específicos de crianças que foram colocadas em casas onde eram completamente negligenciadas e que aquilo que interessava era o dinheiro que entrava por semana, porque eram pagos à semana. E, portanto, é óbvio que isto, ainda por cima estamos a falar de crianças que são retiradas a famílias de sangue para ser colocadas em casas onde as pessoas estão a receber dinheiro. E, portanto, eu nestas coisas acho que o equilíbrio é sempre o lugar onde devemos todos tentar estar. E, portanto, a razão não está nem tanto ao mar nem tanto à terra, e eu com este filme tentei verdadeiramente fazer isso. Há pessoas que acham que não consegui, há pessoas que acham que consegui muito bem, há pessoas que acharão uma data de coisas. Eu sei que genuinamente tentei ser muito transparente naquilo que é o processo. Efetivamente havia muitos casos à data, havia muitos casos em que havia mal entendidos que levavam a consequências irreversíveis. E eu não sei se têm conhecimento, acho que o filme refere isso também, portanto, mas como há pessoas que ainda não viram o filme, existem consequências irreversíveis e o sistema chegou a ter conhecimento de erros que cometeu, e isto para mim é uma atrocidade, que é o sistema tem conhecimento, portanto passa a ter conhecimento e a informação e a certeza de que cometeram um erro, e o erro é irreversível. Ou seja, não é possível devolver àqueles pais o tempo que lhes foi retirado com aquelas crianças, com os filhos deles, e mais ainda, têm que esperar até aos 18 anos para efetivamente voltar a recuperar a criança e a decisão ficar do lado do jovem de 18 anos. Obrigado. 3 coisas me ressaltam aqui nesta tua partilha em relação a estes processos de burocratização ou processos de instrumentalização da burocracia para interesses próprios, não é? E também esta desumanização do próprio sistema, porque supostamente a burocracia surge para permitir uma melhor qualidade de trabalho, para permitir mais isenção, para permitir uma especialização. Mas aqui alguma coisa acontece. Deixa-me só interromper sim, claro. numa coisa, peço imensa desculpa. Queria só também dizer uma coisa. Há muitos profissionais completamente bem intencionados e onde a sua profissão é exatamente isenta e tudo mais. A minha questão não é essa, não é? Eu queria só sublinhar isto, porque claro que o filme se centra naqueles casos que não correm bem, porque tem que se proteger e tentar proteger, mas efetivamente não podemos é deixar que a burocracia acredite ou que se fie em que isso vai acontecer sempre. Exatamente, falas um bocadinho da falibilidade do sistema, né? Das fragilidades do sistema. E era justamente também essa ponto que eu queria fazer quando falas justamente dos profissionais que estão a trabalhar, porque eu também já trabalhei em instituição e percebo muito daquilo que tu estás a dizer e até já vivenciei e tive a oportunidade de estar em processos que me suscitaram muitas dúvidas. E então uma pergunta que eu queria fazer à Liliana é... Então, o que é que acontece a estes colaboradores que estão numa empresa, que estão numa organização social, em que de repente percebem que, sei lá, as estruturas burocráticas, os processos burocráticos os transcendem e eles percebem que há coisas que não estão a correr bem, mas que vêm-se a ser parte de um processo que podem considerar socialmente ou mesmo humanamente injusto. Falas um bocadinho sobre... Eu acho que é importante reconhecermos que nós todos fazemos parte do sistema. E nós não vamos dizer que os outros estão errados e nós estamos certos, não é?
Estas questões é muito interessante. Temos que nos afastar da burocracia do papel, porque neste momento nós estamos na burocracia digital. E nós continuamos a ter sistemas que não são justos, que cometem erros em variedíssimos processos que afetam a vida do cidadão, por exemplo. Mas nós, como trabalhadores, nas organizações onde estamos, nós somos parte do sistema. Todos os dias tomamos decisões e, na verdade, somos enviesados nas nossas decisões. Portanto, também confiar no juízo individual de cada um de nós, atenção, certo? E, portanto, há pouco quando eu dizia... É quase inevitável porque tem que sempre haver processo, sem dúvida. Ele pode ser ágil, ele pode ser leve, mas é muito importante perceber que a humanização não é dar liberdade a todos os indivíduos de fazerem aquilo que querem fazer. E, portanto, há benefícios da própria burocratização, claro, porque sistematiza o trabalho, pode diferenciar ou não, pode até eventualmente acrescentar mais valor ao trabalho que eu desenvolvo, se for bem pensado o desenho do trabalho. Mas, efetivamente, e no filme se mostra, estas pessoas que trabalham, não estou a falar daquelas que cometem crimes, não é? E que vão à volta e que tentam beneficiar do próprio sistema. Mas estas pessoas que trabalham, elas podem não ter consciência que, eventualmente, se calhar, estão a contribuir e a reforçar o dano que vão causar àquelas pessoas. Ou seja, elas simplesmente acreditam que estão a fazer um bom trabalho. E quando estamos em organizações muito fechadas sobre si próprias, e com procedimentos muito rígidos e com muito pouca autonomia dadas aos colaboradores também, eles, na verdade, consideram que estão a fazer o seu melhor. E até há profissionais, e nós conhecemos em Portugal profissionais, que acham, genuinamente, trabalhando em áreas de educação ou da saúde, que estão a fazer o seu melhor. E muitas vezes precisam de ser educados para perceber que o seu próprio comportamento pode ser danoso para as crianças, para os utentes, para os seus clientes, etc. E, portanto... Confiar na autonomia individual tem muitos riscos em contexto de trabalho. Nós aprendemos muito em contexto de trabalho. E muitas vezes o sistema não é todo negativo, não é? A questão é se o sistema não pode ser questionado e quando há uma injustiça, se ela pode ser reportada e como é que é tratada, certo? Um colaborador numa organização nem sempre tem muito poder de influência. Isto é um fator de stress para o colaborador. E não pensando, estas pessoas... Portanto, eu não vi o filme a achar que aquilo há um lado bom e mau. Temos que ter uma visão sistémica, porque, na verdade, o sistema foi mal desenhado de raiz, possivelmente a lei foi mal feita, há muitos interesses muito danosos da sociedade e muito, eu diria, criminosos, já, não é? Mas os intervenientes podem todos, na verdade... não ter consciência do que estão a fazer, não é? Ou seja, e isto é o poder das organizações, é nós, e da burocracia levada ao exagero, é nós começarmos a ter trabalhos que não têm significado, não é? Eu não tenho uma visão tão negativa, porque eu sempre trabalhei nas organizações, nas questões de saúde mental em contexto de trabalho, e efetivamente, trabalho há 20 anos nesta área, e nunca estive tão esperançosa como neste momento. Finalmente, nós podemos falar do tema do stress no trabalho, de saúde mental no trabalho, podemos dar formação à liderança sobre como a sua ação pode ser danosa. Então, eu nunca estive tão perto daquilo que eu quero fazer e do impacto que eu quero gerar. Mas reconhecendo que também faço parte de um sistema e que, eventualmente, posso não ter, em todos os momentos, a atuação mais justa, digamos assim. Não é? Ou seja, eu vivo num contexto em que, se calhar, eu gostaria de intervir em todas as organizações sociais, inclusive organizações que também trabalham o acolhimento de crianças e jovens em risco. Mas, na verdade, se calhar eu trabalho mais com empresas privadas, que têm a capacidade de pagar pelos meus serviços. Portanto, o próprio sistema não é justo. E nós estamos dentro, e somos atores. E, portanto, é muito fácil dizer aqueles é que estão mal, e eu, não é? Mas, na verdade, nós todos estamos nesta realidade. Eu gostava de trazer um ponto também, como cidadã, a própria digitalização da burocracia dos serviços é persecutória dos cidadãos, não é? E como empresária, então, ou seja, nós temos um discurso em Portugal que os empresários, não é? São agentes negativos, não geram crescimento, não é? Mas, pelo contrário, a perseguição face a quem gera valor na nossa sociedade é absurda. Ou seja, burocraticamente, o peso dos processos, da perseguição pelos impostos. Não, eu só me estou a rir porque não faço ideia, porque como não gero valor, não faço ideia. Claro que por isso gera que eu valor. estou a brincar. Claro que gera valor. Não, mas o que eu estou a dizer é que todos somos perseguidos como cidadãos,
Existe, de facto, aqui interesse, obviamente, ao mais alto nível e não podemos ignorar, mas, na verdade, todos fazemos parte. E quando nos desintegramos do sistema, o sistema também nos provoca muito dano. Muito, muito dano, certo? A todos os níveis. E, portanto, há aqui um paradigma grande entre estar no sistema ou não estar no sistema, mas, na verdade, nós todos estamos, porque pronto, estamos na matriz, não é? Como se costuma dizer, estamos na Matrix. Mas esta questão é importante também dizer que os trabalhadores sofrem, eles têm realidades de trabalho muito duras, mas se não tiverem aquele trabalho, se calhar não têm outras oportunidades, e temos que reconhecer que, efetivamente, podem até ter uma narrativa dentro daquelas organizações que estão a fazer o seu melhor. E, portanto, nós próprios temos que nos questionar se não estamos também a contribuir, porque, efetivamente, podemos estar... nós temos tendência a separar-nos, não é? Eles fizeram isto, mas eu não trabalho nestas organizações. Mas, na verdade, a sociedade está toda interligada. Nós estamos todos a contribuir para manter o sistema ou para disromper o sistema. Ocorreu-me, enquanto estava a ouvir, lembrei-me, por causa das questões digitais, do terror e do pesadelo que é hoje em dia as passwords. Eu tenho um sofrimento profundo com passwords. Isto é completamente absurdo. Eu não decoro uma, tenho 1000 e não decoro nenhuma. E é sempre um stress. Uma pessoa, a aplicação da e-mail, por exemplo, a aplicação da e-mail comigo nunca funciona. Porque cada vez que eu preciso de fazer uma coisa rápida, não é? Tipo, estas pequenas coisas geram... Agora parece que estou a brincar, mas é mesmo... É super estressante. De repente agora a vida é toda com aplicações. Quero pagar não sei o quê. De repente estou agarrada... Notificações o tempo todo, para pagar, sim. certo? Se não pagou, não é? Ou seja, esta perseguição... E de estar sempre disponível, sempre online, não é? Sempre a receber justamente as notificações, as contas, etc. Todas estas questões. E isso também leva-me à questão justamente, e agora virando aqui para a nossa Isabel, sobre efetivamente impactos que todos estes processos têm em termos de saúde mental, em termos de que tipo de sintomas é que nós podemos esperar encontrar nas pessoas, que tipo de... Como é que nós até nos podemos monitorizar e perceber se estamos a passar por determinadas maleitas por causa destes processos, por causa da frustração que eles nos põem, por causa do excesso até de estar exposto a todo esse processo. Não é? Porque a certa altura a burocracia está em todo lado, né? Para onde quer que nós nos movamos, e às vezes nem dá vontade, uma pessoa pensa, tem que ir tratar das finanças, tem que entregar o IRS. Entregamos todos no último dia, né? Porque aquilo já assusta, uma pessoa já está, a sério, mais, não quero. Isabel, fala-nos um bocadinho. Estava aqui a pensar e novamente estava a colocar-me no filme. Por um lado, enquanto trabalhadores, e obviamente estamos todos ligados e de uma maneira sistémica, mesmo àquilo que não gostamos, enquanto trabalhadores, os dados do burnout estão relativamente melhor monitorizados e têm números alarmantes. E claramente o burnout tem que ver com o definhar de condições de saúde mental, onde as questões do peso do trabalho são determinantes. Do ponto de vista de quem utiliza, e também somos todos utilizadores, potencialmente, há várias cenas do filme que são de mestre, não só a questão de eles próprios se colocarem... A Lúcia, a questão da depressão, se estão ou não deprimidos, e de lhes ser atribuída a depressão como um dos ingredientes de não serem tão bons pais. Como se fosse normal uma pessoa ficar altamente feliz porque depois de perder os filhos, não é? Exatamente. Não é? E todo o padrão de violência efetiva nestas relações, o quanto isto afeta a capacidade de adaptação de cada um de nós e de resiliência, e mais do que resiliência, que também é a nota esperançosa do filme, e aquele discurso de tribunal é qualquer coisa de fabuloso, de no meio do absurdo conseguir
lutar por soluções. E isto é francamente enternecedor e muito forte no filme. Agora, os fatores protetores, individual e coletivamente, que as pessoas têm para isto, para mim são a interrogação. Não sei se respondi. Claro. Não só respondeu, como nos pôs a pensar também sobre quais são os fatores, resiliência, tudo isto. E Eu se calhar posso juntar só aqui este tema. Curiosamente, ia tirar a bola para ti. Parece que estamos muito chegados. Espera pela pergunta. Não, porque eu acho que vais responder àquilo que eu de certeza quero. O que a Isabel quero. agora referiu é muito importante, que é nós assumirmos, por exemplo, que as pessoas têm os mesmos fatores ou o mesmo suporte social ou as mesmas capacidades, não é? E isto prende-se um bocadinho com esta ideia de que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, nós assumimos que os outros vão ter estes recursos, não é? Ou seja, tal e qual, quem é que há pouco estava a falar como na América? Exatamente. Portanto, nós vivemos numa sociedade, e isto até tem muito a ver com estas narrativas, não é? Ou seja, se tu quiseres, tu consegues, etc. Portanto, nós vivemos numa sociedade que nos ilude com a ideia de que todos somos iguais, quando não somos. Todos temos as mesmas oportunidades, quando não temos. E nem todos temos a mesma fonte de suporte ou de apoio, não é? E no seu desenvolvimento e no seu crescimento, nós não estamos todos em pé de igualdade, nem de perto nem de longe. E por vezes eu acho que no discurso até político, não é? Ou seja, nós ouvimos estas questões estão-nos a tentar deturpar. Na verdade não é. E muitas vezes, infelizmente, o que se observa é que o sistema está montado para agudizar essas diferenças. E isso é assustador, não é? E estamos a viver um momento em particular em que eu acho que nós estamos claramente a agudizar ou seja, nós queremos que a diferença, em vez de ser uma questão de, ok, vamos eliminar, por exemplo, até agora fala-se muito nesta questão inteligência artificial, mas responsável, ética, portanto, vamos começar a ter chatbox para falar com a Segurança Social, chatbox para falar com a Autoridade Tributária. Será que não vai haver enviesamento? Claro que vai haver enviesamento. Porque Já existe e está provado, porque a própria AI, os dados que tem, são do nosso próprio enviesamento humano. Nós não somos, não é? Ou seja, nós criamos sociedades injustas, não inclusivas. E tem tudo para piorar. E por acaso estamos num momento, espero que não dure muito tempo, mas estamos num momento em que parece que de facto estamos a caminhar a passos largos para uma maior desigualdade, menos inclusão, mais dificuldade para pessoas que eventualmente, momentaneamente, que passem por um período de fragilidade, o sistema não as recupera. Porque acredita que elas têm que ter os seus recursos individuais. E isto acontece no contexto de trabalho. A questão do burnout, por exemplo. Muito do trabalho que tem que se fazer nas organizações, sejam elas privadas, etc., é sensibilizar a liderança que o burnout não é um problema do indivíduo. Aliás, nem sequer é uma doença mental. É considerada uma síndrome que se desenvolve só em contextos de trabalho. Em que contextos de trabalho? Em contextos de trabalho que não são sustentáveis para aqueles indivíduos conseguirem se adaptar. Então, o próprio contexto tem que ser responsabilizado, porque, na verdade, a pessoa desenvolveu, de facto, depois de uma perturbação, tem sinais físicos, mentais, cognitivos, perde a sua capacidade até de eficácia profissional, mas o seu contexto de trabalho muitas vezes acha é uma fragilidade do indivíduo. Novamente, estamos a atribuir a que a pessoa tenha que ter esses recursos. Portanto, é a lei do mais forte numa sociedade que efetivamente não pensa. E uma organização tem que ser educada nesse sentido. O que é que está a mudar ligeiramente? Estamos a ter cada vez mais, e aí a geração Z ajuda, porque os jovens, por vezes, podem não estar adaptados a estes contextos, mas ao mesmo tempo questionam-nos e rejeitam-nos. E isto é positivo, por isso é que também a juventude é tão importante para as sociedades, não é? Porque renova e porque repensa. E, portanto, as organizações também estão a sofrer o impacto de jovens que dizem eu não estou para isto. Não é? Ou seja, que até... E eu sou de uma geração... A minha geração chama-se Exennials, porque eu sou entre o X e o Millennial. Mas, pronto, é um termo assim um bocadinho esquisito, mas eu nasci em 80. E, portanto, sou uma pessoa que às vezes tento ver com os olhos de quem chegou agora ao mercado e que está a ver este tipo de organizações e que está a ver esta sociedade e está a ver todas as tensões
que são magnificadas pelas tecnologias que nós hoje em dia temos para comunicar, como as redes sociais, mas, por exemplo, agora com a inteligência generativa. E, na verdade, nós podemos perder esta oportunidade de corrigir quando é preciso corrigir, ir atrás, alterar a lei, não é? Portanto, ter um movimento cívico, efetivamente, para que, se o sistema não está a funcionar, agir sobre ele. E eu não sei se às vezes este ativismo ou esta capacidade de reação, eu duvido. Porquê? Porque nós estamos a ficar tão fragilizados e tão desempoderados que nós já não temos esses recursos. E, portanto, podemos criar aqui um cenário de uma sociedade adormecida que caminha para o abismo e que as questões de saúde mental vão... Se a prevalência agora é 1:6 ou 1:5, ou vai ser toda a gente, não é? Ou seja, Pronto, obrigada por terem vindo. Era isto. Depois já sabem, mas eu temos, continuo... Foi espetacular. temos a terapia fora de portas e depois... Não, mas eu continuo a dizer, pronto, não sou tão pessimista, mas há riscos. Há riscos. Olha, uma das coisas que eu vejo... Vá, para dar uma notinha de esperança também, de vez em quando. Uma das coisas que eu vejo é que, no meu tempo, quando eu estava a trabalhar em organizações... No meu tempo, parece que sou muito velho. Pois. Alguns anos atrás, quando eu estava ainda no trabalho com organizações sociais, nós tínhamos supervisão técnica. E era uma coisa muito interessante porque, muitas vezes, nós éramos... a mais alta autoridade no próprio trabalho de intervenção técnica. E, portanto, muitas daquilo que nós pedíamos era nós precisamos é de supervisão emocional. Precisamos é de que, de alguma forma, os processos pessoais sejam trabalhados. Mas não, era supervisão técnica. Mas uma das coisas que eu acho muito, muito bonito agora é que já existe supervisão emocional. E isso vai muito ao encontro de que até que ponto é que as instituições, lá está, eu não tenho noção do que é que se passa nas instituições mais particulares, mas as de organizações sociais já começam a pensar no bem-estar dos seus trabalhadores e a tentar pôr em ação, pôr no terreno alguns mecanismos para ajudar, não é? E o que eu te ia perguntar é que mais coisas é que as organizações podem fazer para que os seus colaboradores possam, lá está, lutar, possam, no fundo, nem sequer cair em situações de fragilidade emocional. Eu acho que aqui, ou seja, há variedíssimas intervenções, todas elas válidas, não têm necessariamente o mesmo impacto e o mesmo resultado. As organizações ainda estão muito no nível de prestar apoio, individual ou em grupo, portanto, esta questão que estavas a referir da supervisão emocional, ou do apoio emocional, ou de serviços de programas de apoio ao colaborador. Tudo isso é importante, mas já é uma intervenção muito terciária, portanto, no 1 a 1, como há pouco a Isabel estava a dizer. Mas no contexto da organização, para nós conseguirmos esta transformação, precisamos mudar a cultura de trabalho. Ou seja, nós podemos ter organizações que estão sistematizadas e pensadas, têm uma estratégia, têm processos de trabalho definidos, têm normas de qualidade, ou têm, não é? Ou seja, têm princípios do ponto de vista que garantem a sua melhoria contínua, mas na mesma têm espaço onde as pessoas podem discutir a forma como nós trabalhamos. O que fazemos aqui? Qual é o propósito disto? E, portanto, isto é preciso ter o quê? Ter lideranças que estão capacitadas para ter este tipo de liderança, que também não é uma coisa assim que nós... No fundo é o diálogo, não é? O diálogo que salva o mundo, eu diria. Não quer dizer que tenhamos que abandonar os processos totalmente, mas é o diálogo para repensar os nossos processos de trabalho, a forma como comunicamos, como nos articulamos, como decidimos. Onde é que está aqui a questão? É que nós precisamos de criar líderes que também no seu próprio desenvolvimento pessoal criam estes contextos sem se sentirem inseguros, sem sentirem a falta de controle, não é? Porque na verdade a burocracia tem a ver com controle, correto? Também. E por isso temos que criar aqui organizações em que temos pessoas maduras, desenvolvidas, com os seus próprios recursos internos, mas que também depois se potenciam com os recursos que estão na equipa, porque nós obviamente também beneficiamos da equipa e da capacidade de gerar valor em equipa, porque é assim que nós conseguimos efetivamente gerar grande valor, certo? Não é individual, não é? Não é nesta na visão original da burocracia, que era a pessoa só punha lá aquele alfinete, não é? Não, isto é o modelo mais clássico. Mas esta ideia de que temos organizações aprendentes, que se questionam, que não estão rígidas na forma como trabalham, e nós estamos a ver isso, por exemplo, agora com a digitalização do trabalho. Nós podemos pensar, com a digitalização do trabalho, isto vai tudo muito mais agilizar, não vai haver conflitos, não vai haver assédio, por exemplo. Mentira.
Ou seja, as questões de nós estarmos a usar outros canais de comunicação ou de trabalho ou de colaboração podem ter ser mais nefastas, porque tudo o que existe, toda a tecnologia pode ser usada, certo? No sentido positivo ou negativo. Mas, portanto, esta educação a todos os níveis, mais literacia em saúde mental também, aquilo que também o Festival Mental faz, mas dentro das organizações, discutir abertamente estes temas e, sobretudo, não estigmatizar e não achar que acontece só aos outros ou que é uma fragilidade individual. Não é? Esta questão de nós acharmos que, questões ou problemas de saúde mental, isto é só para quem realmente é frágil ou não tem força de caráter, ou não é? Aquelas expressões que as pessoas às vezes usam de uma forma leiga. Por outro lado, perceber que a saúde é um ativo, não é? Ou seja, a questão de uma organização, e isto agora com esta nova ótica sobre a responsabilidade, sobre o reporting também social que as organizações têm que ter, a qualidade de vida que promovem nas suas pessoas. Reparem, uma organização pode provocar pessoas doentes, física e mentalmente. Pode produzir isso como resultado. E, na verdade, nós temos muitas organizações que assim o fazem e que não são penalizadas por isso. Certo? Ou seja, o sistema não as penaliza. E às vezes, não querendo cortar, só às vezes são inclusive organizações que pretendem promover o bem nos seus beneficiários, não é? Mas que põem os seus colaboradores em situações de grande risco psicológico. E deixa-me só agora pegar num tema que tu me lançaste. Eu trabalho também muito a consultoria em organizações sociais. Por vezes ainda vejo um gap de maior desumanização na liderança dos trabalhadores em organizações sociais. Ou seja, uma organização que tem uma causa social, mas que está tão centrada nos seus beneficiários, que não percebe que as condições de trabalho não são sustentáveis para as pessoas que estão a prestar esses cuidados. E não muda o modelo de trabalho, ou seja, por questões às vezes financeiras, outras vezes só uma questão de ideologia, de gestão, e que a pessoa tem que estar aqui pela causa, tem que ser mal paga, mas tem que dar graças por trabalhar nesta casa, certo? Ou seja, portanto, esta mentalidade de total desconexão com os trabalhadores, como se os trabalhadores não fossem a peça fundamental que vai gerar o valor nos cuidados, na atenção, seja crianças, seja famílias, seja doentes, o que for, não é? Portanto, esta importância do trabalhador como aquele, e sobretudo então em organizações sociais, quer dizer, então qual é o valor gerado? É que às vezes o colaborador sente-se mesmo como peça. É mesmo isso? É peça, não é? Só uma peça. Obrigado. Uma das questões que se calhar gostava agora de pôr aqui era, como estou a dizer, pôr o pessoal da plateia a falar. Houve uma situação que eu não respondi, que entretanto me apercebi, desculpa interromper-te, que foi em relação à questão das minorias. E gostava só de acrescentar que, efetivamente, as minorias atravessam sempre, no seu contexto de integração, uma luta. Se nós achamos que numa vivência corriqueira a vida é dificílima, às vezes temos dificuldade em pensar, por exemplo, no contexto, ou lembrar-nos do contexto, por exemplo, de uma família com uma criança deficiente. Há determinadas questões que de repente se entra num loop de dificuldade em que a vida por si só é à partida mais difícil pelas características que tem, e depois a burocracia, a sociedade, os sistemas, todos nós cúmplices com isso, às vezes, sei lá, estacionamos às vezes o carro não sei onde, não é? Tipo, tenho que ir só ali, a pensar no meu umbigo e deixo o carro e de repente não reparei que ali não passa uma cadeira de rodas. Contra mim falo, porque acho que em algum momento da vida, bem, eu então sou perita nessas coisas, não é? Às vezes ando sempre constantemente a tentar policiar-me nesse sentido, de tentar lembrar-me que a vida não é só a forma como nós a vemos, não foi assim há bocadinho?
ou como nós somos, não é? Que há outras realidades que têm outras necessidades das quais nós às vezes nem sequer pensamos e não nos lembramos. Nós não nos lembramos que um elevador avariado pode ser uma tragédia grega para muita gente, para o senhor idoso que está no 10º andar, no prédio de habitação social de não sei onde, e o elevador nunca funciona. Este tipo de coisas que não têm muito a ver com burocracia, mas depois acabam sempre por ter a ver com a sociedade e a forma como lidamos todos uns com os outros. Em Inglaterra, especificamente, em relação à temática do filme, acho que a pergunta era em relação às minorias, se existiria eventualmente uma taxa mais elevada de casos, e a resposta é sim. A resposta é sim, porque o nível de burocracia referente, por exemplo, a estrangeiros, bem, agora nem quero imaginar. Se na altura, antes do Brexit, já era o que era, agora não quero nem imaginar, não é? Mas isto para dizer que sim, e que existe, de alguma forma, uma imensa dificuldade para pessoas que, quando não têm acesso a determinado tipo de apoios e serviços e tudo mais, e que dependem do sistema e do apoio do próprio sistema, torna-se muito, muito difícil. E, portanto, sim, a retirada das crianças aos pais em Inglaterra e acho que em qualquer outro país do mundo é muito mais provável em famílias vulneráveis, em famílias imigrantes que passam por um processo de grande dificuldade de integração no sistema. Obrigado. É um fator, de facto, transversal, tanto nos acolhimentos, tanto nas prisões, não é? Esta sobre-representação, ou pelo menos desproporcionalidade de representação das pessoas que acabam por estar nestes processos relativamente à sua representação dentro do espaço público. Agora, nos últimos 32 segundos, temos aqui algumas perguntas. Aqui uma ao fundo e outra ao fundo. Portanto, ficamos com estas três. Diga o seu nome e faça a sua pergunta. Sim, Paulo Pires, boa tarde. Quero dar os parabéns ao Mental por esta temática que é complexa. E não é bem uma pergunta, mas apenas algumas observações muito rápidas daquilo que eu vi, também fui apontando, que é, já se falou nisto, que é esta correlação entre que quando se acha-se muito que se houver mais burocracia, há mais poder e há mais controle e há mais autoridade, não é? Há esta correlação um bocadinho dentro do nosso imaginário que ainda perdura, mas isto também me fez pensar um bocadinho que isto também tem a ver com uma coisa que já foi dita aí, que é um bocadinho a dificuldade dos sistemas de trabalho hoje em dia em lidar com um certo ambiente de informalidade focada, que é uma coisa que hoje se fala muito da informalidade e das potencialidades da informalidade, não é? E que é uma coisa difícil para os sistemas. Não só para os sistemas públicos, mas também para os sistemas não públicos. Mas quem diz a informalidade diz a diversidade, não é? A mudança, a própria personalização do tratamento e a questão também de uma atitude crítica ou autocrítica do sistema sobre si próprio. Não é? Há muita dificuldade dos sistemas em lidar com isto. E depois, lembrei-me de uma coisa que foi dita no Lumiar quando foi o lançamento do festival, no outro dia. Não me lembro quem eu disse, mas ficou-me isto porque acho isto super pertinente, que é as instituições desconfiam das pessoas. E o incremento da burocracia muitas vezes está associado a uma desconfiança das instituições em relação às pessoas, que depois é um círculo vicioso, porque depois as pessoas desconfiam das instituições. Sim. É uma espécie de círculo vicioso. E acho esta questão super pertinente, e isto, escavar isto do ponto de vista psicossocial parece-me interessante, esta questão da desconfiança. E o que é que move esta desconfiança? Pronto, para já não falar da questão, muitas vezes, da inércia, do comodismo, da subir para o lado, não questionar o que está instituído, não é? E deixo aqui, para terminar, uma coisa que tem a ver com a minha experiência pessoal, que tenho trabalhado sempre na função pública, na administração pública, que é, por um lado, vou falar dos simplexes, por exemplo, só para dar aqui um exemplo. E quando nós começamos a pensar, não estou a generalizar, obviamente que isto não é generalizado, nem sempre é assim, mas há uma tendência curiosa quando se começa a escavar, às vezes, como é que se faz um simplex, por exemplo, em relação a uma determinada matéria, um domínio de intervenção qualquer, social, cultural, etc. Muitas vezes há uma tendência que simplifica-se aqui, mas depois tem que se complexificar além. É uma coisa
pouco lógica, pouco coerente, é um bocadinho quase assim, mas mais uma vez é uma questão que é interessante escavar, não é? Porque tenta simplificar aqui, mas depois parece que há necessidade de um mecanismo de compensação meio inconsciente, meio que é preciso depois complexificar qualquer coisa. Porque senão está-se a simplificar demasiado. É a password, o reconhecimento facial, o código que vem, depois o outro código que vem e a pessoa volta depois tudo ao início. Aquele não... É isso. E o SMS para o telemóvel para tu confirmares. É isso. E termino com um episódio como aconteceu a mim, uma altura em que trabalhei como adjunto, no caso de um ministério, adjunto de uma ministra, não interessa qual é a área, que foi na altura da pandemia, em que se colocou a questão de haver programas de emergência, de apoio a um determinado setor. E lembro que nós tínhamos discussões titânicas no gabinete entre os assessores, entre fações, em que se dizia assim, ok, as pessoas estão a passar mal, né, deste setor, há uma urgência em fazer chegar um conjunto de apoios, nomeadamente financeiros, a este setor, mas agora temos que operacionalizar este esquema de apoio. E há um conjunto de pessoas que dizem assim, ok, então se vamos operacionalizar, isso é uma urgência, isto tem que ser rápido. Tem que ser rápido em termos de critérios, quem é que vai estar incluído, quem é que está dentro, quem é que está fora, como é que isto vai ser, e depois, porque isto depois tem que ser validado, há toda uma circulação interna. Isto, imaginem uma fação e outra fação. Epá, não, mas espera lá, tem que haver pelo menos 2 critérios ou 3 para poder ter este apoio. E depois já não é 3, depois já são 4, já são 5. E o que é que acontece? Quanto mais critérios, por exemplo, mais tarde aquele apoio, que depois acabou até por se concretizar um bocado, aquele apoio vai chegar àquelas pessoas, porque depois é preciso validar, é preciso fazer todo um circuito e depois o sistema não tem capacidade de lidar com situações de emergência, não tem rapidez, não tem celeridade, mas há estas oscilações, estas fações, não é, de que, ok, vamos, mas depois temos que meter mais um critério para poder ter aquele apoio. Não basta, não, as pessoas estão mal, não, mas estão mal, mas que tipo de mal é que estão, não é? Que tipo de mal é que estão? Deixa só aqui estas notas e obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Um senhor, creio que ao fundo. Quem? A minha questão, tentando simplificar, porque também vieram várias questões à mente, mas tentando simplificar aqui. Obrigado. Tentando simplificar aqui um pouco. A minha questão prende-se com a individuação, com o individualismo, melhor dizendo, que é uma questão muito forte em Portugal em específico, porque nós em Portugal estamos a falar de individualismo com a burocracia. Porque se nós queremos alguma coisa, temos que ser nós a ir lá, e depois, se não for lá, temos que ir a outro sítio, e não há comunicação. E para além de haver essa questão da burocracia digitalizada no meio digital, com a promessa da autonomia, como se estivessem a dar autonomia às pessoas, e obrigam-nas a fazer elas as coisas. Portanto, houve uma autonomia que deu mais trabalho às pessoas, sendo que a minha questão prende-se com esse peso da individualidade que é muito português. Eu trabalho também com outras áreas, nomeadamente a astrologia, e há uma prova cabal que está num mapa que vai fazer 1000 anos em 2028, que essa é uma marca profundamente da origem de Portugal, em que se queres fazer alguma coisa, faz por ti, ok? Isso é uma marca muito do português. O português é isto. E de que forma todo este processo, este ciclo que nós vivemos, principalmente a partir dos anos 80, do desenvolvimento pessoal e tudo a nível psicológico, do desenvolvimento psicológico, mas também esta questão do individualismo e do egoísmo que nós desenvolvemos enquanto sociedade. E juntando estas duas coisas, traz realmente todos estes problemas, como a senhora estava a indicar, que eu percebo o pessimismo, porque o pessimismo faz parte desta fase minguante em que nós nos encontramos. Nós nos encontramos numa fase em que a sociedade está a criar problemas. Ou seja, a sociedade chegou a um ponto que está agora a lidar com os problemas que criou, e estamos a falar de grandes ciclos que vêm desde o século XIX. Portanto, neste momento estamos numa fase minguante, como as fases da Lua, não é? Uma fase minguante, uma fase complicada, para depois termos um novo renascimento. Mas a questão é de que forma
e porque eu penso que seja muito pertinente falar de burocracia, ao falar de burocracia em Portugal temos que falar do individualismo, porque para tratar de qualquer coisa a nível burocrático, se não formos nós a tratar, ninguém trata por nós, ninguém nos contacta. Por exemplo, o meu pai foi imigrante na Alemanha e recebeu uma carta com o valor que tinha de reforma, sem pedir nada. O Estado alemão enviou-lhe o valor que ele tinha de reforma. Se ele tivesse alguma coisa que dizer, ele iria lá. Mas ele enviou. Isto é impensável de acontecer em Portugal. A não ser que seja uma conta. Era isso que eu ia dizer. A conta vem e chega. Eu ia dizer, primeiro chega paga ao- e Isso foi depois mensagens para o reclama. telemóvel. Vamos calhar ouvir as perguntas todas e depois fazem uma ronda de resposta. Antes de mais, O seu nome, por favor? Sou o Bruno, eu já vi o filme, gostei bastante. Contudo, o sistema de promoção e proteção do Reino Unido é completamente diferente e funciona de forma diferente em comparação com o português. Concordo com esta ideia dos interesses. E aqui vamos pensar que muitas instituições que acolhem foram construídas aonde? A partir do Centro de Estudos Judiciários. Okay? Em termos juízes que são ou estão correlacionados com casas de acolhimento. Depois a outra estratégia é... Posso perguntar, isso significa exatamente o quê? Não interessa, há juízes que tomam decisões de retirar... Estamos a falar de Portugal, certo? Sim, sim. Pronto. Mas não vou por aí, porque eu queria focar noutra coisa, porque falaram da questão da... Hoje em dia fala-se muito do acolhimento familiar. Okay? Para mim, Portugal está, pelo menos há 20 anos de atraso. Nós temos à volta, aproximadamente, 10, 15% de crianças que são retiradas, que poderiam ir para uma casa, para uma família de acolhimento, e o nosso sistema promove o acolhimento institucional. Sabendo que os estudos dizem que o acolhimento institucional a médio e longo prazo provoca um impacto, traumas que não dá para recuperar. E depois uma outra coisa, eu não sei os vossos nomes, peço desculpa, sou péssimo com nomes. Em termos institucionais, empresas, entidades, o que seja, falou as empresas estão a promover o bem-estar dos trabalhadores. Eu, de certa maneira, eu acho que é uma treta. Peço desculpa dizer assim. Porquê? Porque a minha entidade empregadora tem Não são todas. Não são todas, eu não disse que eram todas. De apoio psicológico. Eu, como colaborador, aquilo é ainda por cima é à frente dos recursos humanos. Eu vou para aquele gabinete. Não. O que é que eu vou lá fazer? Desculpa, não consigo. E depois, eu acho que as empresas, concordo consigo quando diz que temos que capacitar as empresas e as chefias, mas até que ponto é que nós temos chefias de qualidade? Isto é uma outra questão. E depois estava a falar, isto para terminar, peço desculpa, isto é uma reflexão para que vocês possam debater-se. Prende-se com... Eu vou discordar com esta coisa por um lado, nós nunca podemos separar mente e físico. Okay? É uma questão de saúde. Não é? Nós não arrancamos o cérebro é um organismo. Portanto, nós somos uns seres com ou sem saúde. E depois há uma outra questão, prende-se também com esta coisa de... Ia falar certamente do individualismo. Do individualismo. Exato, Do individualismo. na sociedade. Eu, por acaso, vim há pouco tempo de Madrid, comprei um livro que desconstrói um bocadinho essa coisa do individualismo, em que a ideia deles, do autor, né, prende-se que o sistema capitalista, ou o sistema neoliberalismo, promove ou tem promovido junto das nossas sociedades o individualismo, não é? Em que toda a gente temos de ser resilientes, que temos que, se queremos alguma coisa, conseguimos, entre outras coisas, mas graças, e aí
e eu vou discordar da parte negativa da coisa, que é, ainda bem que houve a pandemia. Porque a pandemia veio demonstrar duas coisas principais. Nós somos sociais e depois uma outra, o nosso cérebro é social. A percepção que eu tenho do outro é construída na relação uns com os outros. Não é? É um bocadinho o princípio do Ubuntu. Não é? Okay. Para nós avançarmos, precisamos de uma aldeia para educar uma criança. Obrigado. Portanto, isto é para terminar. Obrigado pelo evento. Obrigado, é obrigado. a 8ª vez que eu estou aqui. Obrigado a todos. Vamos então agora fazer aqui, nestes últimos 5 minutinhos, aqui uma ronda para que também os nossos convidadas possam comentar um bocadinho aquilo que ouviram. Desde já agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Não te esqueçam que vocês só vão ter o reembolso do bilhete se forem ver o filme. Estou a brincar. Têm que ir ver o filme só simplesmente. Sim, eu acho que dizia só uma mensagem final. Obviamente, obrigada por todos os pontos que salientaram. Acho que só o facto de nós estarmos aqui a conversar sobre estes temas e podemos fazê-lo. Eu estou grata por estar num país onde eu ainda posso... Por enquanto. Ainda posso falar sobre estes temas. Mas eu acho que é falar sobre isso, refletir, mesmo que eu não concorde, integrar, vou pensar nisto. E, portanto, esta capacidade de nós estarmos em dinâmica, em diálogo e a questionar-nos sempre. Nós temos que nos questionar, e por isso é que esta mensagem que em vez de estarmos nós contra os outros, ou eles estão mal, nós estamos bem, é pensarmos que nós temos... A única coisa que nós conseguimos manipular é o nosso comportamento e a nossa reação e pensar, o sistema é injusto, sem dúvida, mas o que é que eu posso fazer? E eu acho que aqui o testemunho que a Ana traz é muito interessante, ou seja... Nós podemos sempre agir, qualquer que seja a nossa área profissional, a organização em que estejamos, seja no Estado, seja numa organização privada, seja numa área cultural e artística, mas nós podemos contribuir a levantar a mão, questionar, com educação, com respeito pelo outro, mas de não desistirmos também. Porque, efetivamente, só conseguimos as coisas se continuarmos sempre a tocar o dedo na ferida. No meu caso, eu continuo sempre a tocar o dedo na ferida que as organizações têm que mudar e, sobretudo, criar bem-estar não é ter lá o psicólogo clínico que vai fazer o acompanhamento. Pode ser, mas não é suficiente, não é? A organização do trabalho, a forma como as lideranças lidam, isso é o trabalho que temos que fazer. E as organizações são mutáveis, eu acredito que sejam, porque já foram, nós temos prova disso. Muito positiva, gosto. Ana, tenho medo. Ana. Bom, antes de irmos embora, eu gostava de discutir qual será o lugar no mundo para onde se vai quando deixarmos de poder ter estas conversas. Bom, não, gostava de numa nota agora mais séria, primeiro agradecer por ter a oportunidade de estar aqui uma vez mais a falar sobre temas que eu acho que são tão importantes para todos nós e não de uma forma individualista, mas num contexto de grupo e de enquanto todo. Acho que a vida é muito triste quando nós começamos a pensar numa perspectiva autocentrada. Às vezes acho que é muito fácil, acima de tudo, por exemplo, depois de uma pandemia, que eu, ao contrário de si, lamento imenso que tenha acontecido. Tinha passado muito bem sem uma pandemia, mas porque acho que havia outras formas de nós chegarmos a essas conclusões, só nesse sentido, mas eu percebo o que disse. E acima de tudo, termos sempre presente essa consciência comum, e tenho esta tendência de lembrar que a nossa casa é, acima de tudo, o mundo. E, portanto, eu não divido muito esta coisa de em Portugal, em Inglaterra. A nossa casa é o mundo e deve ser o mundo. E, portanto, naquilo que é uma realidade, claro que depois cada lugar com os seus limites e tudo mais, mas eu acho que é muito importante nunca esquecermos isso e, acima de mais,
acima de tudo, numa altura em que estamos constantemente a ver... Eu não me calo, isto é gravíssimo. Eu não me Falta calo. a Isabel. E temos 30 segundos. Queria só levantar a questão de nós não podermos, enquanto seres individuais, ignorar aquilo que é o contexto global. E o contexto global não é a sociedade portuguesa, não é Portugal, não é um sistema, não é o outro sistema, não é... É o mundo. É o mundo, é a paz no mundo. Eu sei que isto é um discurso que muitas vezes vai dar um discurso muito banalizado, que acho que as pessoas reviram olhos. Eu lamento imenso, é cada vez mais fundamental falar sobre isto. A paz no mundo, a importância do diálogo, da comunicação e, acima de tudo, e é por isso que este filme tem este título, é preciso ouvir. 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 Isabel, para fechar, aqui em nota de ouro. Em nota de rodapé, e agradecendo muito os comentários que partilharam connosco, eu começava aqui por nós somos seres sociais e efetivamente isto toca-me e é também uma convicção. E gosto muito de me perguntar o que é que posso fazer. E como no filme, a nota esperançosa... O som. o som. Não está ligado? Alô? Tem que estar mais perto. Ok. Nunca corre bem. Como no filme, estava só a reportar no filme a nota daquela técnica que fora do sistema encontra um espaço de mudança, aproveitando alguns hiatos, mas também de esperança e de alguma... Está-me a faltar o termo, ou seja, alguma transgressão, porque muitas vezes os sistemas burocráticos não dá para julgar a regra toda e portanto, isto para ir ao meu ponto da questão da nossa humanidade conjunta e do que é que podemos fazer e de às vezes ser muito importante o pequeno próximo possível e de estratégias benignas de mudança. Em que o nosso lado humano não fique esquecido e encontremos as margens de transgressão. Eu lembrei-me da estratégia benigna a propósito das pandemias, que foram estratégias malignas. Obrigado. Obrigado a todos.